Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações, amém? Amém. Vocês conseguiram compreender a mensagem hoje, amém? Vaso? Glória a Deus. Vocês viram quantos tipos de vaso tem? São tantos vasos, né? Tem uns vasos que são tão preciosos, mas tem uns que são tão cheios de frescura que você não pode nem olhar para ele porque ele quebra. Mas nós temos que ser um vaso de barro bem lindo para o Senhor Jesus. Eu gostaria de ler aqui o livro de Jeremias, no capítulo 18, amém? Amém. Então vamos ver aqui. Eu escrevi várias coisas aqui. Que nosso Deus maravilhoso abençoe cada um essa noite, amém? Jeremias capítulo 18, que fala o vaso do oleiro. Essa semana passada, eu estava em dúvida sobre o tema, o vaso ou águia. E quando a gente estava no culto no lar, o irmão Miguel falou do vaso do oleiro. Aí eu falei, pronto. Depois eu falei com o irmão, com o pastor Vandeir, eu falei, pastor, vaso ou águia? Ele falou, vaso. Eu falei, então vai ser o vaso. Eu faço as coisas assim, muito correndo, às vezes em cima da hora. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Então vamos ler Jeremias capítulo 18, que diz assim: o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, com um vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Eu acho muito interessante esse texto de Israel, de Jeremias, que fala sobre o vaso. E eu fiquei procurando a gente procura na internet, tem que procurar, pesquisar, para saber sobre o barro, como que é feito. E o oleiro é uma das profissões mais antigas, amém? E até hoje ainda existe muitos oleiros, que eles usam ainda o barro, que é o único que é feito para fazer o vaso, amém? Nossa, quase me saiu. E para fazer um vaso, passa por 4 etapas. A primeira delas é separar o barro. O oleiro, ele vai até um mato, pelo que eu li, lá ele pega um mato. Agora tem outra coisa, que existem mais de 200 tipos de barro, mas que somente 8 tipos que servem para fazer o melhor vaso. Porque ele é tirado do meio de uma mata, e você olhando assim para aquele barro, você veja assim, parece que ele não presta, não serve para nada. E ele tem um cheiro ruim, cheio de mato, todo feio, todo estragado, mas o oleiro ele pega aquele barro e ele leva lá para o local dele. E aí a segunda etapa, ele pega esse barro, ele começa a amassar esse barro. Ele começa a amassar e começa a tirar as impurezas dele, tirar o mato, uma sujeirinha, pedaço de coisas pelo meio do barro. Aí ele começa, depois que ele começa a amassar, que a massa fica dura, que ele tira a sujeira, ele começa a colocar, vai colocando água nesse barro para poder ele ficar fácil de moldar, amém? E a terceira etapa é ele vai moldar o barro, depois que ele limpou todo o barro, ele vai moldar, aí ele coloca em cima de uma roda, né? Não sei se alguém já viu aqui, eu já vi só na televisão mesmo, na internet, que ele coloca aquele barro numa roda e ela fica girando, e com as mãos ele começa a formar o barro, engraçado, de dentro para fora, e aí ele vai fazendo. Mas se por acaso esse vaso ele quebrar, ele faz novamente,
né? Ele não joga o barro fora, ele faz novamente o vaso, amém? Aí depois que ele faz, que ele começa a colocar na roda, que ele faz aquele vaso, aí ele vai colocar esse vaso no fogo, e é na temperatura bem alta. Quanto mais alta, mais firme o vaso vai ficar. E esse fogo é para purificar o vaso. Ele tira todo aquele mau cheiro do barro, e depois disso tudo o vaso fica pronto, perfeito para ser usado, amém? Agora, por que eu falei isso tudo? Por quê? Porque no texto de Jeremias, o Senhor pede para que ele vá, que ele desça a casa do oleiro, que ele ia falar com ele ali. E daí ele fica olhando, mas como? Aquele barro que ele fala assim, ele fala aqui no final, ó, no versículo 6, e eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos como esse vaso na mão do Senhor, nós somos usados pelo Senhor. Então nós temos que fazer a vontade do Senhor para que Deus faça conosco como Ele fez com esse vaso, amém? Agora, como eu falei do vaso, eu vou falar de nós nessas 4 etapas do vaso, amém? Aqui, como nós somos tirados, nós não somos tirados do mato, cheio de terra, mas como o vaso, mas nós fomos tirados do mundo. A gente tinha muitos defeitos, muitas coisas horríveis, vícios e muitas coisas que não eram boas para o Senhor, agradáveis, mas que Jesus, Ele tirou isso de nós. Nós fomos tirados lá do mundo, das coisas estranhas. Não digo todo mundo que passou por coisas, mas todos nós aqui, se estamos aqui hoje, é porque todos nós passamos por alguma dificuldade, amém? Então, o Senhor nos trouxe para a casa de Deus, e Ele, aí começa a segunda fase, o processo que Ele faz, como Ele fez com o vaso. Então não basta a gente só estar na igreja. Eu digo que nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele transforma a nossa vida. Então, como Ele diz assim, que Ele começa o vaso por dentro, da mesma forma, Ele começa a nos tratar por dentro. Ele começa a tratar por dentro, você começa a sentir diferença. Porque, como somos o vaso que não é feito de dentro para fora, Deus nos trata também de dentro para fora. A primeira coisa que a gente sente, nossa, a gente sente aquela coisa no coração, é tão bom. Eu, quando me converti, eu fiquei tão feliz, nossa, eu senti assim, nossa, uma coisa maravilhosa no meu coração. E eu gostaria que todo mundo sentisse aquela mesma coisa. Aí eu comecei a falar para todo mundo, eu quis andar para todo lado, fui para tantos lugares, porque eu queria que todo mundo sentisse o que eu sinto. Porque Jesus, Ele é maravilhoso demais na nossa vida. Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele tira as impurezas que são os nossos pecados. Ele nos perdoa, Ele nos limpa, amém? E outra coisa, Deus, Ele, quando eu disse, Ele vai cuidando de nós. E quando nós choramos, né, as lágrimas, o oleiro, ele precisa da água para amolecer o barro, não é verdade? E nós temos as nossas lágrimas. Essas lágrimas é para nos amolecer, porque Deus, Ele não aguenta que ver você chorando. Por quê? Porque Deus, Ele é amor, Deus é maravilhoso. Então essas lágrimas é para nos amolecer, assim como a água vai amolecendo o barro para ser moldado, amém? Aí passa, depois que nós amolecemos e choramos, aí nós vamos partir para outra etapa, amém? Porque nosso Deus é maravilhoso, Ele quer nos tratar, Ele cuida de nós, amém? Na 4ª etapa é a hora do fogo, ver se a gente aguenta ou se a gente pula fora, né? Porque nem todo mundo aguenta, nem todo mundo é forte para aguentar o fogo. Deus, Ele não vai ultrapassar o limite do que você aguenta, né? Ele vai, eu não aguento mais. Tem uma hora que você fala, meu Deus, eu não aguento mais, eu não dou conta. Deus sabe até onde você vai aguentar. E quanto mais passar o tempo, você nesse fogo, você pode ter certeza que a sua vitória vai ser maravilhosa, vai ser grande, amém? Se você está hoje passando por uma prova horrível, passando pelo fogo, não se desespere, sorria, porque como eu ouvi uma vez falando,
primeiro. Quando você vai pintar uma casa e você está morando, você tenta passar tudo, vira aquela poeira, vira aquela coisa horrível. Mas tudo tem que piorar para melhorar. Depois que está tudo pintadinho, você fala, nossa, que coisa linda que ficou. Então, tudo tem que piorar primeiro para depois melhorar. Então, nós passamos pelo fogo para nós ficarmos mais firmes, fortalecidos por Deus. Porque o nosso Deus maravilhoso, é o nosso oleiro. E o melhor lugar para nós estarmos é nas mãos do oleiro, que é do nosso Senhor. E quando nós passamos pelo fogo do Espírito, preparados para servir, porque nosso Deus, Ele é maravilhoso demais. E nós temos que pedir a Deus para que nós possamos ser usados por Ele. Amém? Amém. E nosso Deus maravilhoso, Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Ele vê as coisas que nós nem podemos imaginar, Ele nos dá. Às vezes você tem tantas coisas nas suas mãos, você pode aproveitar e às vezes você deixa de lado. Eu não vou fazer, eu estou com preguiça, eu estou com sono, eu não vou. Não tenha preguiça, não tenha desânimo, não fique, estou cansada, não tem problema. Vamos orar, vamos louvar, vamos ler a Bíblia, vamos convidar alguém para vir à igreja. Amém? Agora aqui, como eu disse, Deus escolheu cada um aqui essa noite. Todos nós aqui passamos já por esse processo todos esses processos nós passamos. Eu imagino que uns devem ter passado por um fogo mais quente, mas se estão aqui hoje é porque Deus está te segurando, Deus está te protegendo, Deus está te iluminando, Deus está te ajudando, amém? E Deus nos escolheu, isso é maravilhoso, amém? Agora, quando fala que o vaso estragou na mão do oleiro, quebrou, igual nós, às vezes nós estamos na igreja, de repente a gente falha, Deus vai jogar a gente fora? Não, você não serve, o pastor vai falar, vai embora, porque você pecou, porque você está errado. Como o vaso que quebrou na mão do oleiro, ele não jogou fora, ele moldou novamente, ele fez um vaso novo, lindo. Da mesma forma, Deus, Ele perdoa você, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E nós temos que sempre pedir para que Deus, a presença de Deus na nossa vida, para que Deus nos ilumine, nos proteja, para que a gente não fique com esse vaso rachado, quebrado, que a gente procure sempre estar firme na palavra do Senhor. Todos nós temos problemas, ficamos tristes muitas vezes. Mas o que nós podemos fazer? Nós temos o joelho, nós vamos ajoelhar e orar. Mas não precisa orar só de joelho, como a irmã Ruth outro dia falou. Você pode estar no banheiro, você pode estar no banho, você pode estar na rua, você pode estar deitado, estar dirigindo, onde você estiver. Ora, fala com Deus. Deus, como diz no Salmo 139, o Senhor me sonda, me conhece, Ele sabe todo lugar. Você não adianta você esconder e nem fazer nada escondido, porque Deus vê tudo aquilo que você faz. Amém? Eu digo assim, e agora? Como eu disse, o melhor lugar para estarmos é na casa do oleiro, que é na nossa igreja, na casa de Deus. E se você está aqui na igreja, você pode ter certeza que você não vai ser jogado fora. Deus, Ele restaura, Deus trata cada um de nós, amém? E agora, como somos vasos hoje? O que nós temos? Né? Eu estava vendo aqui uma coisa que eu achei tão bonita assim. Nós precisamos ser vasos vazios para o Senhor encher, vasos puros para o Senhor usar, vasos escolhidos para o serviço do Senhor, vasos santos para o Senhor, amém? Vasos de barro com conteúdo precioso, vasos especiais para glorificar a Deus, amém? Eu gostaria de pedir essa noite para que nosso Deus maravilhoso abençoe cada um que está aqui essa noite, abençoe todas as nossas famílias, abençoe todos os que não puderam vir ao culto hoje, e que nosso Deus maravilhoso, Ele cure, que no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos que estão aqui essa noite, todos nós, os nossos familiares e amigos que estão doentes ou enfermos, que pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam curados, amém? Amém. Que nosso Deus maravilhoso, como diz em 1 Coríntios 13, que fala
do amor. E se você não tiver amor, de que adianta, de que vale? Porque o amor a fé espera o amor, o maior é o amor. E se você não tiver amor no seu coração, o que adianta? Nós temos que limpar. Quando fala que o vaso tira as impurezas, nós também temos que limpar o nosso coração. Há pouco tempo estava tendo uma campanha cura da alma. Mas a primeira coisa para você curar a sua alma é limpar o coração. Porque não adianta você vir, orar, chorar, se você guarda no seu coração aquela mágoa, você fica... É horrível. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou orar, ora por aquela pessoa que você não simpatiza, que não fez coisa boa para você, que te maltratou. É horrível você falar assim, meu Deus, abençoe aquela pessoa, Deus me livre. Não, pede, porque uma vez eu estava lendo um livro que quando você está com raiva de alguém, você tem vontade de pegar a lama e passar na cara da pessoa, mas você vai sujar primeiro a sua mão. Esse que eu li no livro do Paul Young-Shu, A Quarta Dimensão, ele fala sobre isso. Então, quando você deseja algo ruim para alguém, você pode ter certeza que vai voltar para você, porque está saindo coisa ruim de dentro de você. Se você falar, meu Deus, abençoe aquela pessoa, ela não foi boa comigo, ela me maltratou, ela foi horrível, eu quero que ela morra. Não. Meu Deus, abençoe aquela pessoa para que ela seja feliz. Por quê? Porque está saindo coisa boa de dentro de você. Deus vai abençoar você primeiro. É tão difícil a pessoa falar, não, Rosana, você não sabe o tanto que eu sofri, o tanto que aquela pessoa me fez. Não tem problema. Começa a partir de hoje. Vou limpar meu coração. Ora por aquela pessoa, você vai ver como vai ser maravilhoso. Você vai tirar aquele peso. Porque ganha mais quem perdoa do que quem é perdoado. Porque se você perdoa, Deus ele vai olhar muito para você. Deus já nos olha de todo jeito. Mas nós temos que limpar o nosso coração. Não adianta falar, vou para a igreja, vou cantar, vou orar, vou dizer, mas eu tenho raiva daquela pessoa. Aquela pessoa é chata. Não, para Deus não existe. Deus ele ama a todos. Mas o pecado, a amargura é uma coisa horrível. Então vamos pedir para que nosso Deus essa noite, ele coloque mais amor no nosso coração, amém? E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações, amém? Amém. Agora eu quero convidar o nosso pastor Ribamar. Eu quero agradecer muito aos pastores e pastoras da nossa igreja por me dar a oportunidade de fazer alguma coisa, algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer tudo que eu fiz hoje. Eu faço com amor, eu faço porque eu gosto. E eu gostaria também, todos aqui essa noite, que desejam uma oração, ou desejam reconciliar com o nosso Senhor, que queiram a partir de hoje ser transformado, ser um vaso novo, que venham aqui na frente, amém? Porque o pastor, todos aqui, todos nós vamos orar, amém?